Olá, boa noite a todos. Está no ar mais um Jornal do Trânsito. Hoje contamos com a participação especial de 5 psicólogos para que eles nos mostrem um pouquinho da importância da psicologia do trânsito. Quem vai nos contar um pouquinho mais sobre isso é a Pietra Hattick. Ela é psicóloga pela UBRA, especialista em psicologia do trânsito e mestre em comportamento humano no trânsito pela URGS. Pietra. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite por poder falar um pouquinho mais sobre a psicologia do trânsito, que é a área que eu escolhi atuar. É uma área que eu me identifiquei desde o início da graduação e hoje os meus estudos são voltados a ela. É um período muito propício para nós falarmos sobre esse assunto, devido a, nesse mês, a gente ter o movimento do Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes no trânsito, onde a gente faz campanhas, atualmente de maneira pelas redes sociais e pelos meios de comunicação devido à pandemia, para conscientizar as pessoas e ter um cuidado maior no momento que estiverem no trânsito, como condutores, como pedestres, como ciclistas. Eu faço parte também do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma instituição social sem fins lucrativos dedicada a desenvolver ações que contribuem de maneira efetiva para a diminuição dos elevados índices de acidentes no trânsito no nosso país. Dentro do observatório a gente faz pesquisas, nós fazemos planejamentos, consultorias, trabalhamos das mais diversas formas dentro do contexto da psicologia do trânsito. Um detalhe muito importante para vocês saberem é que se você quer trabalhar principalmente com avaliação psicológica nos CFCs, no Centro de Condutores, você precisa ter especialização em psicologia do trânsito. Isso, desde 2013, foi estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Bom, o jornal me mandou aqui algumas questões para que eu possa responder, que vocês fizeram pelas redes sociais deles. A primeira é: estou no primeiro semestre do curso de psicologia e gostaria de saber o que é psicologia do trânsito. A psicologia do trânsito é uma área de conhecimento que tem a finalidade de estudar o comportamento humano no contexto do trânsito, a partir de uma investigação dos processos externos e internos, conscientes e inconscientes, que ocorrem nesse contexto. A esfera de estudo da psicologia do trânsito é constituída de 3 sistemas principais: o homem, a via e o veículo, sendo o homem o subsistema mais complexo e, portanto, tem maior probabilidade de desorganizar o sistema como um todo. A segunda pergunta é: o que faz o psicólogo do trânsito além da avaliação psicológica no CFC? Sim, infelizmente a gente tem esse estigma onde as pessoas acham que o psicólogo do trânsito somente faz avaliação psicológica no CFC, mas é uma área muito vasta, onde é possível desenvolver pesquisas como foco nos problemas psicológicos, psicofísicos, psicossociais, no que tende aos problemas do trânsito, participar de programas voltados à prevenção de acidentes no trânsito, desenvolver trabalhos na educação do trânsito, estudar as implicações do alcoolismo e de outros distúrbios no contexto do trânsito, atuar em equipes multiprofissionais, prestar consultorias e assessoria a órgãos públicos e privados. Então, é uma área muito vasta. E, infelizmente, a gente é visto só como avaliador do CFC, né? Só que esse só avaliador do CFC ainda é muita coisa, porque é uma responsabilidade imensa fazer uma avaliação do condutor, por causa que tu tá colocando uma pessoa na rua, né, para dirigir um veículo que pode se tornar uma arma. Então, é uma responsabilidade muito grande ser psicólogo do trânsito, independente do seu contexto de atuação dentro, né, disso. Então, essas foram as perguntas, espero que tenha contemplado, né, as dúvidas de vocês e espero que vocês tenham gostado, tá certo? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Pietra.
E agora nós vamos conversar um pouquinho com a Ariana, que fala sobre a avaliação psicológica no trânsito. A Ariana, ela é psicóloga pela UBRA também, especialista em psicologia do trânsito e também especialista em avaliação psicológica e mestre em psicologia do trabalho. Olá, Laura, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando um pouquinho hoje sobre avaliação psicológica no trânsito, né? Uma atividade essa que é exclusiva do psicólogo, que é uma exigência do Código Brasileiro de Trânsito, e foi regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia e hoje é fiscalizada pelo Conselho Regional de Psicologia. Inicialmente, o processo de avaliação psicológica de trânsito era denominado como exame psicotécnico. E a partir da publicação do novo Código Brasileiro de Trânsito de 1998, a expressão foi substituída por avaliação psicológica pericial. E para trabalhar nessa área, o psicólogo deve conter um título de especialização em psicologia, regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Por que fazer a avaliação psicológica de trânsito? Porque essa técnica de avaliação ela é utilizada como finalidade de auxiliar na identificação de adequações psicológicas, de como atenção, concentração, percepção, bem como comportamento, de como reajo a determinadas situações. Ou seja, a intenção da avaliação é determinar, sem fazer julgamento moral sobre o candidato, e sim de verificar a atenção, concentração, percepção, comportamento desse candidato, conforme ele recebe, né, as informações externas, ou que não seja prejudicial a si ou ao outro, né, que ele não se ponha em risco e nem a outro, né. E essa etapa de aplicação de teste psicológico pode ser realizada coletivamente e possui uma duração média de 2 horas. E a etapa de entrevista, que deve ser individual, a duração média sugerida é de 30 minutos. E cabe ao profissional psicológico avaliar se o candidato necessita realizar mais etapas de avaliação, como reaplicação de teste, por exemplo, o que deve sempre ser explicado ao avaliado o porquê desse procedimento. Após a finalização da avaliação, o psicólogo elabora um laudo com resultado final conclusivo, ou seja, se ele é apto, inapto temporário ou inapto. O apto é quando ele desempenha, né, quando ele é condizente para a condução do veículo automotor. O inapto temporário é quando não é apresentado desempenho condizente para a condução do veículo automotor. Porém, o avaliado possui um tempo para se adequar e voltar a fazer o processo para a obtenção do CNH. E o inapto, quando o desenvolvimento apresentado não é condizente para a condução de veículo automotor. Por que a avaliação psicológica é obrigatória para a obtenção de CNH, né? Ela é obrigatória porque o ato de dirigir é complexo. Envolve diversas competências, habilidades e atitudes e requer do motorista um bom nível de maturidade emocional e capacidade intelectual, as quais lhe permite interpretar estímulos e reagir estrategicamente no trânsito. Sendo assim, a CNH não pode ser considerada como um direito de todos, mas sim como uma permissão, um privilégio que o Estado concede àquelas pessoas que se mostram capazes e aptas para obtê-lo. Portanto, a avaliação psicológica tem por finalidade contribuir para promover a segurança dos motoristas, já que o psicólogo é um dos responsáveis pela liberação do candidato para a direção do veículo automotor. Ou seja, espero que eu tenha conseguido sacionar as dúvidas e estou disponível caso precise que eu responda outras. Boa noite, Laura, muito obrigada. Obrigada, Ariana. Bom, pessoal, hoje em dia, infelizmente, nós sabemos que o celular é um grande inimigo aos motoristas. Infelizmente, ele é um grande causador ou propiciador de acidentes. E para conversar um pouquinho sobre isso, eu chamo a Luana Ambos, também é psicóloga pela UBRA, especialista em psicologia do trânsito, com mestrado em psicologia da mídia digital. Luana, o que tu pode falar para nós sobre esses acidentes todos que ocorrem por meio do uso de celulares ou distrações assim? Olá, boa noite. Então, eu tô aqui para tratar sobre um aspecto muito importante do nosso trânsito, que se trata da imprudência, né? Quando ocorre
pode levar a acidentes com sequelas ou levar até a morte. Aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com o site do Detran, foram registrados de janeiro a setembro do ano passado, de 2019, que teve uma queda nos acidentes de 5,8%, reduzindo de 1.252 para 1.179 mortes em acidentes de trânsito. Só que isso ainda é um número alto, né? E além disso, ainda tem os acidentes que não são fatais, né? E isso também gera um custo, né, que o governo ele ajuda, né, ele dá um custo em relação a acidentes e o SUS e tal, e dá 290 milhões por ano aproximadamente, em hospitais, ambulância, transporte, seguro do veículo, a retirada do local do acidente, enfim, né. E entre as infrações mais ocorridas aqui no Rio Grande do Sul, tá, né, em primeiro lugar o pico é o excesso de velocidade. Em segundo, aí depois vem dirigir o carro com alterado, né, dirigir o carro com alterado, né, depois de ter ingerido bebida alcoólica, depois de ter usado algum outro tipo de droga, né, que a gente sabe que tira a nossa atenção, pode prejudicar a visão, a coordenação motora, né. Estacionamento em lugar proibido, estar com os documentos do carro irregular ou atrasado, enfim, ou então até o uso até estar com o próprio carro, algum problema no carro, um problema mecânico pode acabar causando algum acidente, né, pelo meio do caminho. Então é muito importante ter esse cuidado, essa atenção antes de sair de casa, né. E também, né, um dos principais, eu acho, é o uso de celular no trânsito. Mesmo que a gente olhe ali 2 segundos só para ver se tem uma notificação, alguma coisa, esses 2 segundos podem gerar um acidente muito grande, muito grave, né? Então, mesmo que esses sejam assuntos que sejam tratados durante as aulas, quando você vai tirar a primeira habilitação e tudo, né? A gente sabe que é obrigatório. É muito importante que se tenha um reforço depois disso, né? Tanto com os CFCs, né? Os Centros de Formação de Condutores, quanto com o público em geral, né? Tem que conscientizar, divulgar, tanto com os CFCs, né? Os Centros de Formação de Condutores, quanto com o público em geral, né? Tem que conscientizar, divulgar esses dados, fazer campanha, na intenção de levar informação pro público em geral, né, para ter essa consciência no trânsito, porque também não são só os motoristas, né, que tem que ter essa consciência, os pedestres, os ciclistas também tem que seguir essa norma para que a gente tenha um trânsito mais seguro, né. Muito obrigada, Luana, pelas contribuições. Bom, pessoal, então, cada vez mais se faz necessário investir em prevenção e promoção de saúde, né, nos mais variados espaços. E quem pode falar um pouquinho para nós sobre a psicologia na promoção da saúde e prevenção de acidentes no trânsito é a Kathleen. A Kathleen, que também é uma psicóloga formada pela UBRA. Ela é especialista em psicologia do trânsito e mestre em psicologia da saúde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da psicologia na promoção da saúde e na prevenção dos acidentes de trânsito. Preparei o material e posso disponibilizar para vocês através do meu e-mail, caso vocês tenham interesse. Bom, então primeiro de tudo, nós temos que entender o fenômeno, né, do trânsito. A gente precisa localizar esse fenômeno para a gente entender os problemas que ele trouxe para a nossa saúde e para o nosso bem-estar e os impactos que ele trouxe com isso. O trânsito, enquanto fenômeno humano, procura sempre manter a sociedade ativa e produtiva, obedecendo o princípio de ser esse o momento em que as pessoas mais interagem, né? Um momento no qual ocorre o ápice de interação humana, gerando encontros e desencontros de uma espécie que pretende assim permanecer em constante mobilidade, constituindo as relações e estabelecendo os parâmetros para as trocas no seu meio social.
Então a gente pode afirmar, né, que o trânsito tem como maior regente a coletividade, mas sem dúvida alguma, este imperativo da coletividade coloca para nós, usuários desse fenômeno, né, desse sistema, um grande desafio, que é como exercer a nossa singularidade, né, tendo que ser coletivo, e como que a gente faz isso sem provocar o risco de acidentes, né? O fator risco de acidentes, ele é inerente, né? Ou seja, quando a gente vivencia o trânsito, quando a gente está exercendo algum papel, né, no trânsito, fica quase impossível não existir a presença do risco, né? A probabilidade de a gente se envolver em algum tipo de situação próxima a um acidente, ou mesmo o próprio acidente, nunca vai ser igual a zero. Nesse sentido, o nosso objetivo prioritário de ir e vir, né, de nos deslocarmos para atingir algum fim, passa a ser compartilhado com a expectativa de nos movimentarmos com o mais baixo risco possível e assim preservarmos a nossa saúde e a saúde dos outros, né? Então, como entender, né, como que eu tenho que ser coletivo, mas respeitar a minha singularidade e não aumentar, né, os riscos de acidente? A gente tem algumas leis, inclusive, né, tem uma lei no Código de Trânsito Brasileiro, através do artigo 29, parágrafo 2º, que diz o seguinte: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados, e juntos pela incolumidade dos pedestres, né? Então, quando a gente lê isso, né, de uma forma assim nua e crua, a gente pode ter uma interpretação errada, né, e equivocada do que isso está querendo dizer. A responsabilidade apontada ali, né, nos remete aos princípios das relações presentes no fenômeno trânsito. Se a nossa conduta for baseada na solidariedade e na cooperação, a gente vai ter uma redução de riscos de acidentes e, consequentemente, a preservação da vida e da qualidade de vida. Ou seja, seria, né, do modo mais chulo de dizer, não olhar para o nosso próprio umbigo, cuidar, né, do que a gente está fazendo no trânsito, mas cuidar a outra pessoa também. Não é porque uma pessoa tá andando correndo que a gente vai andar correndo também, né? Ou, não parou, a preferência é minha, e ele não parou no sinal onde ele deveria parar. Então, eu vou ir na frente porque a preferência é minha. São coisas que a gente poderia evitar, né? Fazendo isso, né? Pensando na coletividade mesmo, né? Em como fazer com que isso não se torne um problema, né? A gente precisa ser cooperativo falando em trânsito. E outra coisa importante, né, sobre o trânsito, né, é como, né, então, o psicólogo, a psicologia vai exercer, né, uma prevenção, uma promoção, aonde a psicologia entra aí, qual é o papel. A promoção da saúde, né, por exemplo, ela aponta para nós como 3 princípios seguintes, que é a elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis à saúde, o reforço das ações comunitárias e o desenvolvimento de habilidades pessoais, para a gente enfrentar as vulnerabilidades, e a reorientação do sistema de saúde, que muitas das vezes encontra-se voltado para situações de tratamento das doenças, e no caso dos acidentes de trânsito, no tratamento dos acidentados. Para tanto, ela passa a sofrer uma mudança visando a construção de um processo que torne as pessoas capazes de aumentar o controle e melhorar a sua saúde, envolvendo a população como um todo no contexto de sua vida cotidiana, e não mais procurando focar as ações da saúde apenas junto às pessoas sob risco de doenças específicas, mas sim redirecionando o sistema de saúde para atuar nos seus determinantes. A promoção da saúde somente alcançará os seus objetivos se incluir as políticas públicas dirigidas a melhorar a saúde, se promover um conjunto de intervenções que objetivam prevenir doenças ou situações de riscos de acidentes, se buscar uma educação que objetive tornar as pessoas capazes de ter um maior controle sobre sua saúde, assim como promover uma variedade de intervenções dirigidas a fortalecer as comunidades e aumentar o capital social da população. Ou seja, por isso é tão importante a gente fazer essas campanhas de conscientização, porque às vezes isso não vai chegar a todas as comunidades. Se é uma comunidade mais vulnerável, que não tem tanto acesso à informação, isso não vai chegar até ela. Então, por isso é importante, né, as campanhas na rua. Eu me lembro quando eu estudava na faculdade, a gente fazia, né, campanhas de prevenção e promoção, né,
nos acidentes de trânsito, mostrava alguns vídeos, distribuía cartilhas do Ministério Público de Saúde, né, que ele disponibilizava. Então, por isso é tão importante, né, tudo isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Kathleen. E agora, então, para finalizar aqui esse nosso encontro com esse grupo de psicólogos, eu vou chamar o Ariel, que é mais um formado pela UBRA, especialista em psicologia do trânsito e mestre em vivência de luto no trânsito. O Ariel vai falar um pouquinho sobre a dicotomia. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Vim para conversar com vocês então sobre dicotomia no trânsito, vida versus morte, fiscalização versus educação, tá? Atualmente no Brasil são gastos milhares de reais em programas que são resultados dos danos causados pelos acidentes de trânsito, assim como exemplos, né? Custeios hospitalares, previdência social para as pessoas que ficaram com danos irreversíveis, custos materiais dos seguros. E se esse dinheiro que é investido nessas áreas fosse investido em outras áreas, áreas como prevenção a esses acidentes, a educação para que os novos condutores que vão ser inseridos nesse trânsito caótico aqui do Brasil estivessem mais preparados. Essa dicotomia ela vem inserida dentro de nosso DNA desde sempre. A preservação da nossa vida, a preservação da nossa espécie, tá? Então a gente sempre vem lutando pela vida. Só que aqui no Brasil a gente tem uma cultura que a gente meio que vai contra esse caminho de valorização à vida quando se fala em trânsito. Porque que a gente apoia, não só aqui, em todo mundo, apoia-se esportes onde os pilotos correm a mais de 300 km por hora, colocando nossas vidas em risco. E isso resulta na cultura em que esses esportes acontecem. Assim como a valorização daquele que tem o carro mais potente, aquele que quebra as regras, muitas vezes bebe e dirige, se droga e dirige. Muitas vezes a gente vê isso em baladas, né? É mais comum de se ver em baladas. E se a gente parasse para pensar que isso pode acontecer conosco? Porque a gente não pensa assim. A gente sempre pensa que isso não vai acontecer com a gente. Quando as desculpas mais recorrentes dos acidentes de trânsito ele estava correndo, ele foi imprudente, ele estava sem usar o cinto de segurança. Tipo, tentando colocar a culpa no envolvido do acidente, quando isso não deveria estar acontecendo. Isso é uma resposta cultural do país que a gente vive, tá? Onde não se tem uma educação adequada para o trânsito. Ali são, se eu não me engano, 40 horas de aulas teórico-prática, né, e 20 horas de aulas práticas. Então, se a gente investisse desde lá de antes, desde lá do ensino fundamental, do ensino médio, inserir a educação no trânsito na educação atual aqui no Brasil, acho que esse seria o caminho ideal para a gente combater essa carnificina que acontece em nosso país, onde a cada dia morre muita gente resultante de acidente de trânsito, tá? Então eu deixo esse pensar para vocês hoje aí. Vida versus morte no trânsito. Será que a gente está no caminho certo ou a gente ainda tem muito a aprender? Bom, então para finalizar, o Ariel deixa essa reflexão. Muito obrigada, Ariel. Eu agradeço a todos pela participação. Hoje o nosso encontro foi um pouquinho diferente devido à pandemia. Todo mundo de suas casas, mas é por uma causa maior. Então, fiquem bem e fiquem em casa.